Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar um pouco sobre missionários, pois aqui no ministério que eu faço parte, tem muitos missionários fora do país. Mas será que o gestor presidente, ele cuida desses missionários iguais? Ou será que tem um tratamento diferenciado? É o que vocês vão saber hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Acontece que neste trimestre, esse quarto trimestre, estamos estudando sobre evangelismo. No caso, que o evangelismo ele chega até os confins da terra, ou seja, que seja evangelizado todos os povos. Mas hoje vamos tratar sobre os missionários. Será que o gestor presidente daqui trata todos eles iguais? Tem o mesmo cuidado? Tem o mesmo empenho pelas suas famílias? É o que vamos saber hoje. Acontece que na justiça, o gestor presidente, eles se engrandecendo diante do juiz, ele disse que esse ministério já está em 7 países e também comentou sobre a Argentina, que lá já tem mais de 70 templos. Então eu pergunto, ainda manda dinheiro para os missionários, pastor? Então quer dizer que um ministério com 70 templos não tem recursos para manter um casal de missionários? Mas acontece que ontem, dia 12 de novembro de 2023, eu estava na sala de aula e o professor que estava fazendo a explanação da lição, dando aula, então ele comentou um pouco sobre os missionários lá fora. E ele disse que o pastor cuida muito bem dos missionários desse ministério. Mas será que isso é verdade? Ele também disse que se fala muito que o pastor viaja muito, mas que o pastor, quando viaja, é para visitar os missionários, saber como eles estão, se estão precisando de alguma coisa. Ou seja, ele está preocupado com o missionário, com a sua família, o bem-estar deles. Vocês acreditam mesmo nisso? Então, se ele cuida tão bem assim dos missionários, então vamos falar sobre missionários que ele desprezou. Ou é? Mas ontem não foi ensinado que ele cuida tão bem dos missionários? Ontem, dia 12 de novembro de 2023, foi ensinado na Assembleia de Deus, em todo Pernambuco, a responsabilidade da igreja com os missionários. Título muito bonito. E o texto mais ainda. Vou ler dois textos. A introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e seus filhos, ou seja, a família. Os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam de se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e sua família. Vamos ler outro texto. Está no segundo tópico. É o primeiro subtópico. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário,
Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida missionária, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Muito bonito o texto, mas e na prática? Vocês viram que o gestor-presidente, ele cuida de todas essas áreas, inclusive financeira. Então, se é assim, então vamos agora para o assunto principal deste vídeo. Vamos começar pelo presbítero José Nelson. Este presbítero, o pastor enviou ele e sua família como missionários para cuidar de uma igrejinha em Itacuruba. Eu acho que o nome é esse. E que ali, naquele interior, que fica 466 quilômetros aqui da capital Recife, ou seja, um lugar muito pobre, humilde, e que aquela igrejinha seria cuidada pelo presbítero José Nelson e sua família com ação pastoral. Acontece que quando ele foi enviado para lá, foi-lhe prometido recursos, foi-lhe prometido que ele receberia uma quantia para cuidar da sua família, pois o pastor ele é muito generoso, como vocês viram eu lendo, e também falando que ele vai cuidar dos missionários, que ele visita os missionários. Mas o presbítero José Nelson, naquele lugarzinho muito difícil de se viver, ele ali trabalhando com sua família, conseguiu fazer com que após 15 anos, aquela igrejinha pequena ela foi se desenvolvendo. E ali começou a fazer uma igreja maior. Então começou a entrar dinheiro. Então agora vem o Templo Central fazendo uma ata, que nessa ata os recursos iriam para o Templo Central, mas que o presbítero José Nelson, com ação pastoral, ou seja, como um enviado, como um missionário, ele teria um salário mínimo. Você acha mesmo que ele recebeu um salário mínimo em toda a sua vida lá? Não recebeu. Acontece que o presbítero José Nelson, ele adoeceu. Acontece que o Templo Central foi avisado e nenhum tipo de ajuda chegou. Acontece que ele foi piorando da sua saúde, a doença se agravando, que foi Alzheimer. E se precisou de um remédio. Mandaram para o Templo Central o comunicado que estava precisando dessa quantia para comprar o remédio daquele missionário. Você acha que o Templo Central se comoveu? Acontece que o prefeito daquela região, vendo toda a dificuldade daquela família, ele deu um salário mínimo ao pastor para poder sobreviver. Mas ele continuou doente e com necessidade de remédios caros. Você acha que o Templo Central ajudou esse missionário? Não. Eu só sei o quê? Com o tempo, a situação dele foi se agravando a cada dia mais, e ele, já que tinha Alzheimer, acharam ele morto nos matos. Ou seja, ele foi desprezado, morreu como um indigente, e o Templo Central nada fez por esse missionário. Vocês vão ver o filho do presbítero José Nelson, Davi Miranda,
falando isso e outras coisas. Outras informações, isso é um vídeo de 10 minutos. Então vocês vão entrar na descrição deste vídeo, que vai estar o link do filho do presbítero José Nelson contando a situação que o pai dele passou. Lá tem mais informações do que eu estou aqui falando. Então, se ele diz que cuida da família em todas as áreas, como eu já li, então, como foi que esse presbítero José Nelson, com ação pastoral, naquele lugar tão longe, desprezado, ele morreu à míngua, como indigente, que o Senhor não teve coragem de mandar um medicamento que foi solicitado, pastor? É assim que o Senhor trata os seus missionários? Ou tem algum missionário favorito seu que o Senhor vai pegar um jatinho e vai visitar ele lá nas aldeias, lá dentro dos matos, em lugares perigosos, em outros países? Ontem disseram que o Senhor vai viajar. Quando o Senhor viaja, o Senhor vai visitar os missionários para saber como é que eles estão, se estão precisando de alguma coisa, se tem alguém doente. Que o Senhor é um homem de Deus que cuida dos missionários. Mas vimos, hoje, eu estou trazendo a pura realidade, que as coisas não são bem assim como está escrito aqui, olha. E que o Senhor é um bom administrador, que cuida bem dos missionários. Assim foi dito ontem. Mas já falei do presbítero José Nelson, que morreu dentro dos matos sem nenhum tipo de ajuda do senhor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, conhecida como IEADPE, não ajudou o seu missionário. Então, que falácia é essa, professores de escola dominicais, que o pastor cuida muito bem dos missionários? Assim, eu ouvi, eu estava lá, e quem estava dando aula foi uma pessoa que eu considero amigo. Não sei se ele me considera como um amigo, pois eu tenho muito respeito pelo senhor presbítero. Mas, já que ele cuida tanto de missionário, vamos falar da irmã Mísia. A irmã Mísia, ela foi para Guiné-Bissau, e o evangelismo lá também é muito difícil. Ela, como missionária, precisou de um barquinho, solicitou o Tempo Central, foi arrecadado muito dinheiro aqui, em Pernambuco, para comprar esse barquinho da irmã Mísia, e nunca chegou até a irmã. Quem ajudava a irmã era os pescadores daquela região. Eu conheço um pouco porque fui pesquisar, não que eu tinha ido lá. Deus já me levou para 10 países, mas não para Guiné-Bissau. Mas eu sei como é a Guiné-Bissau. É como que fosse aqui a nossa Amazônia. Ou seja, muitos lugares só tem acesso se for de barcos. Mas acontece que a irmã Mísia, ela evangelizava nesses locais muito perigosos. E era muitos dias, muitas horas, ela fora de casa, para poder chegar a uma aldeia para evangelizar. Mas cadê o barquinho da irmã Mísia, pastor? Eu fiquei sabendo que a irmã Mísia disse que ainda não chegou o barquinho dela. Se chegou, então, se o senhor quiser dar uma nota ou algum ministro seu falar nas escolas dominicais, eu vou fazer um vídeo dizendo que o barquinho da irmã Mísia chegou. Pois é, meus irmãos, vocês agora viram como é a obra missionária aqui na IEDPE, que possivelmente ele ajuda esses missionários, mas acredito que não são todos, pois ele mandou um para Itacuruba e ele morreu lá como indigente dentro dos matos. Foi solicitado medicamentos e o gestor
nada fez, pois ele não se importa com missionários. É isso que dá a entender. Mas a lição é tão bonita, né, pastor? A lição é tão bonita. Os textos são tão bonitos. Os seus ministros ensinam tão bonito. Mas a realidade é esta. Pois é, meus irmãos. Lembrando que eu não falo mal do meu ministério e nem de ninguém. Apenas relatos, fatos verídicos. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas que a verdade eu vou ter que falar. Doa a quem doer. Lembrando, todos os fatos que eu e meus irmãos trazem, se referindo a esses falsos profetas, mercenários da fé, aproveitadores da fé, são todos verídicos. Cabe a vocês procurar saber se não é. Se você não estiver acreditando, então procure saber. Só lembrando, irmãs, que tipo de Espírito Santo tem dentro da senhora que não mostra a realidade que está acontecendo nesse ministério? Se mostrou e vocês continuam com essa babação, com essa bajulação, vocês só falta chamar esse gestor de Jesus? Pois de pai vocês chamam, de um bom administrador, de uma boa pessoa, de anjo da igreja. Tem deles que diz que quando o pastor está viajando, ele sente a presença dele onde ele está, mesmo o pastor viajando. A gente tem vídeos deles falando. Quando o meu pastor não está aqui, eu sinto a presença dele. Mesmo com ele, quando não está aqui, eu sinto a presença dele. Então isso quer dizer que o meu pastor, presidente, agora ele é onipresente. Mas por que não foi onipresente para saber como estava, para ver como estava o presbítero José Nelson com a ação pastoral? Pois é, meus amados, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comentem, deixe lá perguntas que eu prometo responder a alguns. Mas oremos por todos, principalmente pelo pastor presidente, pois ele diz que faz missão. Mas eu, que já evangelizei em muitos presídios, Aníbal Bruno, a Pai, o presídio de Natal, Caldeirão do Inferno, também a Barreto Campelo, o grupo missionário Guerreiro pela Fé, que eu participei, ele era registrado na Superintendência das Campanhas aqui no Tempo Central. E nós precisávamos de literatura, de Bíblia, de muitas coisas, inclusive de recursos para alugar van, para nos levar. Tudo isso quem fazia era nós mesmos. Mas nunca o gestor presidente cedeu uma literatura. Inclusive fomos para Gravatar, evangelizamos, pessoas foram salvas. Um dia só aqui no Aníbal Bruno, 23 pessoas se converteram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Mais pessoas se converteram no mesmo dia. Mas o gestor não dá uma literatura. Então, como é que o Senhor é um bom gestor e o que o Senhor preza pelos seus missionários, assim como eu fui em vários presídios do Brasil, de Pernambuco e de Natal? Eu e meus companheiros, meus irmãos, do grupo Guerreiro Missionário pela Fé, que eram 7 varões. Pois é, meus irmãos, aqui está a pura realidade. E se quiserem deixar perguntas, fiquem à vontade. Fiquem na toda a paz do Senhor Jesus e que ore por mim.